gente quer contar um pouquinho pra vocês sobre a nossa transição pro vegetarianismo. Porque a gente não acordou um dia e falou, agora eu sou vegetariana, não como mais nada. A gente vai fazendo uma transição lenta até a hora que a gente se sentia à vontade. E quanto mais a gente se informa, mais a gente foi ficando à vontade. Então é bom a gente explicar depois por quê Pra virar vegetariano. Então hoje a gente vai trazer um pouco disso pra vocês. Não, o que eu ia contar que na verdade a minha transição foi um pouco antes do Verdes Marias, porque eu comecei a transição por motivos espirituais. Eu fui num retiro de meditação e yoga e o mestre lá do retiro, ele perguntou pra mim, a primeira coisa que ele perguntou, você come carne ainda? Aí eu ainda tava começando a pensar nisso, assim. Aí ele falou, porque é um animal morto, você tem todo o karma dele ali. E começou a me explicar os motivos espirituais. E eu fiquei muito chocada, muito motivada, assim, muito movida pelo que ele falou, assim, da questão espiritual, de você estar com um ser vivo morto, você tá colocando ele dentro do seu corpo e tal. E aí eu começou por aí eu comecei a pesquisar as questões de saúde, né, que aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Tem umas outras questões de saúde que também são mais difícil de digerir, enfim. E aí a questão de saúde é a questão espiritual. Aí depois eu cheguei pra Mariana e a Mariana gosta de dados, começou a me trazer a questão do desmatamento e tudo mais. Então, pra mim foi bem isso. Eu quis mudar por causa das mudanças climáticas. Eu comecei a assistir os documentários, Cowspiracy. Eu comecei a assistir muito e a Mariana também começou a trazer muito pra gente. O quanto o pum da vaca aumenta o efeito estufa, é muito ruim para as mudanças climáticas. O quanto a gente desmata para plantar alimento para o gado, né? Soja para o gado se alimentar. Então todos esses motivos começaram a acender uma luzinha dentro de mim e eu falei, vou fazer pelo menos um movimento segunda sem carne, um dia por semana. E aí eu comecei a achar isso uma coisa muito maior e comecei a diminuir gradualmente e consegui parar totalmente. E eu gosto de dados. Então, na verdade, assim, você começa a estudar a sustentabilidade, vai ficando quase que impossível você continuar comendo e vivendo como você vivia antes. Porque as grandes questões que a humanidade está vivendo são muito relacionadas à alimentação que você põe pra dentro de casa. Então, quando você começa a perceber o impacto que tem a agropecuária, né, o boi, a vaca, e depois você entende o jeito que são criados os bichos, a galinha principalmente. Você fala, não quero, e tem muitos maus tratos, etc. E por fim, a gente matou de vez a vontade de comer peixe depois de começar a entender a pesca predatória e a forma como eles, pra caçar, né, pra pescar um atum, matam tubarões e muitos outros golfinhos e camarões e muitos outros bichos que não tinha nada a ver com a história. Eu adoro contar do meu peito de peru, porque eu era viciada em comer peito de peru. Meu peito de peru. Não, eu era viciada em comer tapioca com peito de peru de manhã e eu acho que pra mim foi muito difícil essa parte. Então, pra eu não cortar de vez o peito de peru que eu amava tanto, eu comecei a pesquisar outros cafés da manhã gostosinhos que eu ia gostar e que iam ser fáceis e rápidos. Aí eu comecei com uma tapioca com queijinho e fui mudando. E aí quando eu tirei o peito de peru nem doeu. E essa dica da Clara é muito boa. Você procurar receitas no Instagram, alternativas, lotado, né? YouTube lotado. Na pandemia tá bombando de receita. E coisa muito gostosa, porque antigamente as receitas vegetarianas eram sem graça. Hoje em dia, era tudo com tofu, né? Agora nem vejo mais a única opção era tofu. Agora até esses hambúrgueres vegetarianos que estão fazendo por aí, que não são tão saudáveis, mas são uma delícia pra quem não aguenta, né? Porque tem um monte de gente vegetariana que é trecheira, gosta de hamburgão e batata frita. Eu, por exemplo, a gente quando tá de TPM. As três, no caso. Eu acho que, pra mim, assim, tiveram vários jeitos de fazer essa transição. A primeira foi, eu tirei a carne na segunda sem carne, então toda segunda virou religioso, não comia de jeito nenhum carne, nem no café da manhã, nem no almoço, nem no jantar, de nenhuma forma, e o resto da semana tava ok. Aí eu fui tirando 2 vezes, 3 vezes, eu fiz isso assim dentro de alguns meses, e quando eu vi eu já tinha tirado a carne. Só que isso sozinho, pra mim, não ia funcionar.
Então eu queria entender por que eu tava tirando, assim, quais são as combinações que eu precisava fazer pra completar tal. Então assim, eu fui lendo de agronegócio, agropecuária, não sei o quê, e aquilo foi me comovendo. E eu fui entendendo também, olhando os instas de nutricionista, mas também indo numa consulta, qual que era o prato perfeito que eu podia montar, que eu já vou contar pra vocês. Nossa, eu quero muito saber. Ah, e o prato ideal, quando a gente entrevistou a nutricionista vegana, ela falou pra gente que a combinação de arroz e feijão, assim, é imbatível, é maravilhoso. Que bom, mas tem muito Aí você ferro, põe, né? e aí você põe arroz, feijão. O prato do brasileiro já é perfeito se a gente tirar carne, porque o arroz com feijão é uma combinação de aminoácidos perfeita, como se fosse tipo a sua carne, a sua proteína. Aí você coloca uma verdura verde escura, que no prato do brasileiro, né, na feijoada tradicional couve. é a couve. E aí você põe as suas rodelas de laranja, que é a vitamina C que ajuda a absorver o ferro desse prato. Então assim, a feijoada sem as gororobas do bicho já é um prato perfeito. E daí contando pra vocês então o que é esse prato perfeito. Tem que ter uma leguminosa, lentilha, grão de bico, feijão, tem muito tipo Tem de feijão. muito tipo de feijão feijão. branco, feijão preto, feijão carioca, Dá feijão pra fazer de salada, feijão frio, quente, sopa. a lentilha também tem vários tipos, o grão de bico também é maravilhoso. Põe Do cereal, um né? cereal, arroz, milho, aveia, quinoa, Bom, já. Esses. E aí você mistura com seus leguminhos lá. Então assim, principalmente os verdes escuros são os que tem bastante ferro. Então Espinafre, couve, almeirão, rúcula, brócolis, avião, brócolis, crianças. amo brócolis. Eu amo couve. Pra mim. Também. Não, e assim, eu acho que uma coisa importante dizer também, que o meu marido é viciado em carne, só que como que eu conquistei ele? Ele falava, não, você pode cozinhar o que você quiser, mas eu vou comer a sua comida mais a minha carne. Só que eu consegui, agora ele começou a não comer a carne dele, eu faço as minhas comidas, ele come só as minhas comidas. Por quê? Porque eu coloco um monte de temperinho. Eu coloco chimichurri, um monte de coisa. Nossa, eu amo lemon chimichurri. pepper. Eu tô tentando lembrar os temperinhos que eu gosto. Eu amo curry. Que mais? Coentro, salsinha. Amo coentro. Amo coentro. Amo, eu tenho na minha hortinha. Nossa, eu ponho coentro Tinha em gosto tudo. gostado também. Não, A gente odiava coentro, elas mudaram de ideia, né? Começou Não, e é uma coisa, mas é uma coisa aromática. Eu adoro essa coisa que Também fica acho. cheirosinho, assim, Também. cheiro de natureza na comida. Não, é o que a gente não Eu acho que gostava, essa era coisa salsão. de variar temperos também faz Boa muita também. diferença. Até pra salada mesmo. Se você brincar com esse tempero, você já faz um negócio bem mais vontade de comer. Moscada. Outro dia eu descobri a noz moscada. Meu, você fica lá ralando, sobe um cheirinho. Nossa, tô ficando com fome. Gostei muito das bom. dicas, gente. Obrigada. É gostoso. E eu acho que outra dica também pra essa transição é ir um dia de cada vez. Porque assim, o que eu sinto é igual dieta, igual qualquer coisa, igual ginástica, as pessoas entram, elas se empolgam, daí elas cortam tudo e querem que todo mundo em volta delas faça como elas. Aí Isso não desiste funciona, rápido, gente. Isso né? não funciona. É. Então assim, na minha casa, eu cortei a carne, não falei pra Deus o mundo, eu cortei a minha carne e tô sempre feliz. Cortei o frango, que eu já tava ficando até com nojo de frango, pra ser bem sincera. Não falei pra ninguém, cortei meu frango, tô A feliz. gente nem falou da dó dos bichinhos também, né? Hoje em dia eu morro de dó de todos os bichinhos. Falar uma outra coisa, que assim, que eu fiz isso e o Rô falou, meu marido ele é psicanalista e ele falou que, por que você fez isso? Que isso não funciona bem pro seu cérebro. Que foi assim, quando eu decidi parar de comer peixe, eu fui numa melhor restaurante de comida japonesa de São Paulo, assim, lá na Liberdade, que tem os melhores. Fui no melhor, comi assim, um banquete. Aí no dia seguinte falei, pronto, agora eu não vou mais comer peixe. Esse foi o meu último dia, foi minha despedida. E aí, eu ficava lembrando daquele Pior restaurante, da coisa. comida e tudo. Aí eu ficava... Ai, mas hoje em que dia bom. tem tanto japonês vegetariano maravilhoso. Nossa, Não, mas o que eu tô bem- dizendo é assim, se você for fazer isso, não faça um dia de despedida. Hoje é meu último dia, porque isso vai ficar dar ruim. Traumatizar, não vai essa ser dica é bom. boa. Eu acho que o importante é cada um ir no seu ritmo, é buscar as receitas alternativas. Assistir documentários, ler livros sobre, entender o porquê. Acompanhar o Verdes Marias. Ter um porquinho de estimação. Qual é a rima que a Carol vai fazer pra ela? Não coma vaca. Mas que nada rima com vaca. Caca, que é uma caca. Não coma vaca, prefira caca. Não coma bicho, isso é um lixo. Não coma animal. Não coma bicho, isso é um lixo, é bom. Não coma animal, seu animal.
Tchau!